Ei, meus amores, tudo bem? Vamos começar mais uma videoaula, dessa vez de ciências. Então, eu quero te pedir para pausar aí esse vídeo, abrir seu livro de ciências na página 92. Ok? Nós já vimos esse conteúdo em sala de aula, na nossa última aula presencial, mas não estavam presentes Maria Cecília e nem Carlos Eduardo. Então, eu vou passar rapidamente sobre ela. Peço que vocês, papai e mamãe, me ajudem aí, fazendo a leitura depois com mais calma do conteúdo. E aí a gente vai prosseguir, ok? Mas eu vou voltar um pouquinho. Então, aqui as duas menininhas estão conversando, da turma da Lupinha. E a Atena fala para Maria assim: Maria, os seres vivos são mesmo muito interessantes, mas ainda tenho algumas dúvidas. Será que eles se relacionam? Se sim, como isso acontece? Há relação entre as plantas e os animais? É verdade, Atena. Como será que os animais e as plantas se relacionam? Será que existe uma interdependência entre eles? Então, eu expliquei na sala de aula que animais e plantas se relacionam, ou seja, eles dependem um do outro para viver. Isso é interdependência, quando um precisa do outro para viver. E aí o livro aqui dá vários exemplos. Por exemplo, o lobo-guará. Ele se alimenta de uma fruta chamada fruta de lobo, que além de trazer para ele o alimento, depois quando ele, nas fezes dele, depois que ele faz cocô, e esse cocô ali na terra é cheio de sementes dessa planta, vão nascer novas plantas de fruta de lobo. Ou seja, aí a gente vê muito claramente a relação de interdependência entre os dois. Ele usou do alimento para poder matar a sua fome, para se alimentar, usou da fruta para isso, mas também ele foi participativo em fazer com que a fruta nascesse novamente. Então, esse processo de relação entre os dois é que faz a natureza ser equilibrada, ok? Além disso, essas sementes que caem na terra, das fezes do lobo-guará e as fezes de vários outros animais, também adubam o solo, fazem o solo, a terra, ficar mais fértil. Ou seja, a terra fica melhor para o plantio, a terra fica uma terra mais rica. Então, as fezes dos animais também servem para adubar a terra. E isso é uma relação também de dependência, de ajuda, ok? Outro papel importante que os animais fazem é o da reprodução. Então, imagina se nenhum bichinho mais tivesse filhote. Então, eles iam deixar de existir, eles iam entrar em extinção. Por quê? Porque eles precisam se reproduzir para que o ciclo da vida continue. E também está falando aqui sobre as aves, sobre os animais que usam da natureza para se proteger. Então, foi falado em sala de aula, alguns alunos deram exemplo da toca do tatu, que se esconde na terra, assim como o coelho também. As aves que usam da própria natureza para fazer seu ninho, aí nós falamos do João de Barro, que faz aquela casinha de barro super estruturada na árvore para proteger seus filhotes. E assim a natureza vai se ajudando. Eles também usam de vegetais para se alimentar, para fazer de abrigo. Então aqui a gente falou sobre os macacos, né? Os macacos sempre estão onde tem comida para eles, né? Então, os macacos silvestres que estão lá na selva, na floresta, no habitat natural deles, eles sempre vão estar perto de árvores frutíferas que alimentam eles. E essa é a relação, ok? Assim, podemos concluir que onde houver destruição das plantas, ocorrerá também a ausência de animais e, como consequência, acontecerá um desequilíbrio ambiental. E aí eu fiz lá na sala um exemplo de uma balança. A balança ela tem que estar em equilíbrio. E aí coloquei alguns alunos de um lado representando os animais e alguns alunos de outro lado representando as plantas. Se as plantas são destruídas, a balança fica em desequilíbrio. Os animais também vão morrer, porque eles precisam das plantas para viver, para se abrigar, para se proteger. Então, para essa balança ficar equilibrada, a gente não pode destruir as plantas para que os animais também não sejam destruídos, e vice-versa.
ok? E aí, para a gente fechar esse raciocínio, o livro traz aqui uma matéria, Jornal Objetivo, com uma manchete. Capivaras invadem as margens da raia da Universidade de São Paulo, USP. USP é a sigla, gente, que significa Universidade de São Paulo. E aí a gente vai ler aqui essa matéria. Eu quero propor que vocês façam essa atividade em família, pesquisando sobre as perguntas que estão aqui. Na foto acima, vamos ler a matéria. Na foto acima, vemos um grupo de capivaras que adotaram as margens da raia da USP como habitat, ou seja, escolheram esse lugar para viver. Todos que por ali passam podem ver esses roedores se movimentando de um lado para outro tranquilamente. Esse cenário tem preocupado os cientistas do meio ambiente, pois eles sabem que muitos animais silvestres estão perdendo parte do seu habitat natural. Por isso, estão se aproximando dos centros urbanos, e isso indica que está ocorrendo um desequilíbrio no ambiente que eles vivem. O que a gente falou aqui sobre desequilíbrio ambiental? O que essas capivaras, que são animais silvestres, estão fazendo no centro da cidade? É o lugar delas? Por que elas foram parar aí? Por que isso é preocupante? Essas são as 3 perguntas que eu quero que vocês respondam. Pesquisem e respondam, tá? No texto aqui já tem várias evidências que nos mostram como responder essas perguntas. Mas vocês também podem fazer outras pesquisas. Por que os animais silvestres estão invadindo centros urbanos? Por que isso é um problema e como impedir que isso aconteça? Ok? E a gente vai representar aqui abaixo. Essa parte de germinação das sementes, pessoal, eu quero que vocês já peçam à mãe de vocês aí meia calça usada, que ela não vai usar mais, já está furada, para a gente poder fazer essa atividade que, se Deus quiser, a gente vai conseguir realizar ela em sala de aula. Ok? Então, desce lá. Agora, a gente vai para... Deixa eu só ver que página que está isso aqui no livro. Página 99. Nós vamos pular para a página 99. Leia o primeiro quadradinho da história abaixo. Vamos plantar alface, rúcula, salsinha e cebolinha. O que será necessário para que esses vegetais possam crescer e se desenvolver? Lembra que lá atrás, no começo da unidade, a gente falou muito sobre os 4 elementos fundamentais para que a natureza siga a sua vida, né? Para que a natureza se desenvolva? São 4 elementos que são importantíssimos para os vegetais crescerem, para os seres humanos viverem, para os animais se desenvolverem. Então, eu quero que vocês lembrem disso daí e registrem aqui no livro. Depois que plantou e depois que a parte da natureza foi feita, olha como é que as sementes cresceram, germinaram e viraram essas plantas, ó, alface, cebolinha, salsinha. Os vegetais receberam os elementos necessários ao plantio, tanto os elementos vindos da natureza como os proporcionados pela turma da lupinha. Por isso, eles puderam crescer e se desenvolver. Ok? Depois vem a tirinha aqui da Magali, que eu já passei para vocês como atividade, para vocês irem pensando. A Magali veio aqui com a semente, escavou a terra, plantou, e quando ela terminou no final da noite, ela sentou para comer. E aí eu queria que vocês lembrassem do feijãozinho que a gente plantou. A gente conseguiu comer feijão no primeiro dia? A gente conseguiu ver feijão pronto para ir para a panela? Não. Por quê? Porque a natureza precisa de um tempo também para a semente. A semente também tem um ciclo, né? Até ela virar planta. E aí eu quero que vocês respondam isso daqui. Se não tiverem respondido, por favor, respondam, ok? E aí eu quero avançar um pouco mais, mas não vou fazer tudo hoje. Eu quero falar um pouco para vocês sobre como os animais se desenvolvem, como eles nascem, como eles crescem, ok? Características dos animais e dos vegetais. Então, cada espécie de animal possui características próprias, assim como todos os seres vivos.
todos os animais precisam de um alimento para se desenvolver. Precisam também de ambientes que atendam às suas necessidades. Então, cada tipo de animal tem uma necessidade específica. Uns necessitam de água, outros necessitam de terra. Uns necessitam de comer carne de outros animais, uns necessitam de comer somente vegetais. Uns nascem de ovos, outros nascem do ventre da mãe. Ok? Então, é isso que eu quero começar a ensinar para vocês hoje. A vida de algumas espécies dos animais começa a partir de um ovo. Então, existem animais que nascem de ovos. Esses animais se diferenciam na cor, na forma, no tamanho, na textura da pele. Eles alimentam-se da carne de outros animais, de insetos, de grãos, vegetais e etc. Ou seja, eles não precisam ser iguaizinhos para poder nascer de um ovo. Olha para vocês verem. A tartaruga e todos os seus parentes, os cágados, os jabutis, eles nascem de ovos. Assim como a galinha, que também é tão diferente da tartaruga, mas elas também nascem, aqui os pintinhos, ó. Eles nasceram de um ovinho que a galinha botou. Os patos, os cisnes. Agora, outros animais, inclusive nós, seres humanos, nos desenvolvemos no útero materno, onde nós ficamos protegidos até o nascimento. Além disso, ali no útero, eles recebem oxigênio e alimento por meio do cordão umbilical. Então, eu lembro que a gente já falou em sala de aula que o nosso umbigo, dali ele vinha um cordão, quando você estava na barriga da sua mamãe. Esse cordão era ligado à placenta dela, e ali você recebia, né? Você, todo mundo quando estava na barriga da mamãe, o oxigênio e todos os nutrientes, os alimentos necessários para a gente crescer e nascer saudável. Assim também acontece com o tigre, com os golfinhos, com as ovelhas, com a gente, ser humano, como eu já falei, com os lobos, com os elefantes. Como você já sabe, no planeta Terra há uma imensa diversidade de animais e vegetais. Lembra que a gente já falou de fauna e de flora? A fauna são os animais e a flora são os vegetais, que também podem viver em ambientes aquáticos e terrestres. Animais, o habitat. O que é habitat? É onde eles habitam. É um lugar perfeito para eles se desenvolverem, um lugar que foi feito exclusivamente para eles, onde eles devem permanecer. Então, os aquáticos, baleia, tubarão, ouriço, estrela do mar, peixe, arraia e diversos outros animais que vivem debaixo da água. Eles não sobrevivem fora da água, ok? Eles são aquáticos. Tem os animais terrestres, olha lá, ó, urso panda, girafa, leão, zebra, gorila, elefante, camelo, tigre. Também são animais terrestres, vivem na terra, mas voam. Papagaio, tucano, coruja, cacatua, beija-flor. Vegetais. A maioria das plantas cresce no solo. São exemplos as árvores, os arbustos, os cactos, samambaias, entre outras. São vegetais terrestres. Eles vivem na terra, no solo. Mas existem também vegetais aquáticos que se desenvolvem na água. Então, são água-pés, vitória régias, ninféias. Quando você vai lá na praia, você vê alga marinha, né? Lá no mar também são vegetais aquáticos. E ainda existem plantas que podem crescer apoiando-se e fixando-se em árvores, pedras e muros. São as plantas aéreas, como as orquídeas, como as bromélias, como aquela que cobre os muros lá, que eu esqueci como é que chama. São plantas que são aéreas, né? Elas se prendem em paredes, muros ou outras árvores. Ok? Por aqui a gente encerra. Façam as atividades que eu citei no vídeo e a gente continua com mais uma videoaula dando continuidade a esse assunto. Ok? Estudem sobre isso, releiam o livro e até a próxima!